Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa manhã de quarta-feira, dia 16 de novembro, com vocês, Padre Felipe Neco e aqui também. Bom dia, Padre Renan, que alegria estar com vocês. Eu nunca sei É, quando o padre vai dar a palavra. Ai, é que aqui a gente também não sabe, não. Aqui a gente começa, eu não sei se eu falo antes, falo depois, então a gente vai entrando assim. Mas aqui estamos, né? Dia 16 de novembro. E aqui é bom dia, né? Pois, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que falava lá o nosso querido Padre Padre Marquinhos, né? Marquinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para vocês que ouvem aqui o Católico Você Sabia, pois no seu horário aí, no seu lugar, no seu carro, onde seja que você está, pois aqui nós aí aproveitamos para mandar esse abraço, essa saudação. E é uma alegria estar com vocês, sempre é, né? E sempre aí, mesmo em meio das nossas correrias, poder dedicar esse momento aqui para poder fazer chegar até vocês um pouco, né, da nossa vivência e sobretudo também pois, do nosso conhecimento, da nossa experiência, ou talvez nem tanto conhecimento assim, ou daquelas coisas que também buscamos complementar, crescer, entender e poder transmitir também um pouquinho para vocês do que a nossa fé católica também nos diz sobre muitos temas, né, do mundo, do que estamos vivendo. E, pois, hoje aqui, eu desde, já entrando no nosso entretenimento santificante, eu desde Cunha, que estou eh, tendo uns Cunha, dias de descanso. onde que é que eu não tenho ideia de onde é Cunha? É perto indo para Cunha Aparecida por ali? passando Aparecida para Guaratinguetá, pois aqui estamos desfrutando de uns dias de descanso comunitários. Eu cheguei ontem, final da tarde já, eh, enquanto estavam já 4 padres aqui da comunidade. Fiquei com os noviços segunda e terça, e aí vim substituir, para que eu deixei os 2 dias pelo menos para o meu superior, para o instrutor dos noviços, vim para cá, estar uns dias aqui de descanso, e aí eu fiquei lá, depois acompanhando os irmãos, né, com a missa, né, a bênção, e, e, e aí os momentos de refeição. E ontem eu vim e ele voltou, né? Então meio que a gente se encontrou no caminho, não sei em que altura, mas ele estava vindo, ele estava voltando. E aí ficamos aqui até quinta-feira. Mas eu falei, pô, não dá para deixar o povo aqui, porque eu sei que depois de janeiro vai ser complicado por causa das férias do padre. Dezembro também talvez seja difícil, que eu acho que para minhas férias de dezembro também não vou ter, não vai ter internet lá onde eu tô, então provavelmente dezembro e janeiro vai estar muito pingado os programas. Falei, depois deixa novembro a gente ainda deixar os programas aqui, de repente a gente adianta a gravação, não sei, vamos ver o que a gente faz aí mais para frente para não ficar talvez 2 meses sem nada aí. Mas então, pois vim para cá, eu falei, não, eu levo as coisas, aqui eu sabia que tinha internet, então vamos ver como é que vai. A internet não é tão boa assim, mas tomara que dê para a gente gravar. E semana passada, pois depois da quarta, pois tive meu basquetinho de quinta, foi muito legal. Depois na sexta-feira, o que tivemos sexta-feira? Eu nem lembro. Sexta-feira. Ah, tá. Sexta-feira eu fui à noite encontrar com a família Brodbeck, que estava já por aqui por São Paulo. Fui jantar com eles, já fiquei já na nossa casa, aí onde mora o Padre Renan, lá na nossa direção territorial, nossa casa provincial, porque no dia seguinte, no final de semana, esse final de semana, teve o Congresso de Famílias Novas, que é uma comunidade de aliança de famílias, que nasceu por aqui em São Paulo mesmo, acho que até na Diocese de Mogi das Cruzes, ou São Paulo, nessa região aqui. E já estão bem grandes, já estão em várias dioceses aqui no Brasil. E eles organizaram o sexto fórum dessas famílias, né? Eles fazem aberto, né? Mas especialmente para os membros da comunidade, para que participem. Eles fizeram um fórum, um congresso muito bom, muito bom. Fiquei impressionado com palestrantes muito bons. João Malheiro, o Padre Lodi estava, o Padre José Eduardo foi, a família Brodbeck, a família Camargos, né? O Tibia Ideia deu a sua palestra, a Aline e o Dr. Rafael também Rafael. deram, então foi bem bonito assim. As palestras eu não pude acompanhar muito, né? Porque eu fui para participar. Falei com a Nonô, querida Nonô, que eu mando um abraço, que eu acho que não ouve, mas eu mando um abraço para ela, que é das fundadoras, e comentei com ela se eu podia ir e poder participar e tal, sobretudo que eu queria aproveitar de poder cumprimentar as famílias. E acabei que fiquei lá confessando. Sábado, domingo, praticamente todo dia. Eu acho que eu confessei umas 10 horas cada dia, mínimo, assim, né? Muita gente se confessou. Foi muito bonito ver tantas pessoas com confissão em dia, né? Confessando. é, é,
muito bonito assim acompanhar. Palestras mesmo, eu só consegui participar da do Miguel Soriani, foi muito boa também, e um pedacinho da do Broadback, e depois no finalzinho da Zezé Luz, também, que é do Movimento Pro Vida, e, e a do Tiba também, toda ela. Aí depois teve alguma outra assim que eu ia, voltava, assim, quando dava uma pausa para respirar nas confissões, mas foi muito bonito e eu acho que muito bom, muito edificante. Assim, as famílias estavam todos muito contentes, as pessoas que mais ou menos comentavam e comentavam da palestra e tal. Então foi bem bonito. Eu Aí vou mandar para segunda-feira, eles. Vou mandar para eles aqui esse podcast, porque o tema hoje é bom para eles e também porque tem um é, casal que frequenta aqui, tem os jovens que frequentam aqui. De fato, eu convidei os jovens para ser nossos catequistas, três jovens que participam dessa comunidade, que frequentam aqui nossa paróquia, né? Então, vou mandar para eles falando: olha, a gente falou de vocês aí, bom trabalho que fazem, não, bom foi muito carisma, bom, espiritualidade, né? Me convidaram também, mas eu muito bom tinha mesmo. outro compromisso. Mas agora pode já contar. E foi isso. E aí já segunda-feira eu fiquei lá com os noviços, terça-feira, e hoje aqui já ontem à noite, da tarde, noite, já cheguei aqui e fico aqui até quinta-feira. Quero ver se ainda consigo ir para o meu basquetinho. Tem que convencer os padres que me liberem aqui, porque eles querem ficar até um pouquinho mais tarde aqui, descansando um pouco mais. Ah, mas não vai estar para jogar o Sequence sem você aqui, não sei o que. Pior que eu perdi ontem no Sequence. Foi eu, o padre do Bena se distraiu com o fogo do churrasco lá, do churrasco não, foi da churrasqueira, que a gente fez hambúrguer ontem, e aí perdemos, tá ganhando de 5-0, tá acreditando depois que viraram 6-5. E aí já perdemos pro Padre Sérgio e pro Diácono Sérgio aí. Mas é isso, foi assim, foi um pouquinho a semana, foi cheia, mas foi rápida, né? Passou rápido essa semana. O Padre Renan que teve de boa aí também, por aí, esse final de semana Tive, também. essa semana eu saí, né? Chega, só escuto o padre Felipe falando que sai, que sai, que sai. E eu aqui, direção espiritual, confissão, missa, direção, confissão, missa. Já saí um pouquinho. Na quinta, sim, foi direção, missa. Tive a alegria de jantar com uma família de paroquianos nossos aqui, pais de duas crismandas, né, que já tinham me convidado para a crisma, mas alguém tem que celebrar a missa, então eu não fui na crisma delas, mas fui jantar ontem, já estava devendo desde a crisma, então fiquei muito, muito contente. Sabem que eu gosto muito de partilhar assim com as famílias, mas aqui ainda não tive muita oportunidade, seja pelo meu ritmo de vida, seja pelo trabalho do pessoal aqui de São Paulo, é um pouco mais difícil, né? Enfim, sai muito cedo para não pegar o trânsito, volta à tarde depois do trânsito, então termina sendo mais difícil São Paulo capital, pelo menos na região que eu moro aqui. Enfim, essas visitas e acolhidas assim é um pouco mais difícil, mas estamos aí tentando, estamos lutando, né? Para os padres fazer-se presentes também nas casas, né, dos nossos paroquianos. Então foi uma alegria, tive uma surpresa ali que eu fiquei, né, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu teria parado para conversar, porque eu entrei no elevador e saiu o Rogério Ceni. Falei, pensei em falar vai Corinthians, mas não ia dar boa, então melhor deixei, a gente só cumprimentou, deu uma boa tarde, ele estava com o filho dele saindo para jogar bola, então deixamos ali, né? Eu Mas já imagino ali o padre gritando, vai Corinthians! aí Corinthians, ele ia ficar bravo comigo, não ia mais na igreja, né? Mas depois, na sexta-feira, foi o dia que eu saí, depois da missa já do meio-dia. Eu saí porque aí foi pegar metrô, trem, ônibus, tudo isso, até ir para Campinas. A Karina e o Alex me fizeram um favor, são lá de Salto, amigos meus, amigos do Padre Felipe, fizeram um favor de me levar de Salto até o aeroporto de Campinas, onde eu peguei um voo de Campinas até Joinville para poder celebrar um casamento em Joinville. Cheguei na sexta, 11 da noite, e aí fiquei ali com meu afilhado de Crisma, a família dele, o Flávio, Kellen, é, e foi tudo muito corrido, né? Eu não publiquei muito que eu estava em Joinville, porque senão não dá tempo de nada. Então foi só o almoço que eu estive ali com eles, com a família do Marcelo, da Gabriela também, a Cecília ali, os dois meninos do seminário. Os seminaristas estavam de férias, então pude cumprimentá-los. Passei por literalmente 15 minutos com outra família que descobriu que eu estava ali, portanto eu não pude dizer não. Eu falei, tá, eu vou, mas é 15 minutos, porque eu tinha realmente o casamento ia ser em Guaramirim, eu tinha que viajar para Guaramirim. Viajei para Guaramirim e fui.
praticamente a celebração do casamento e o jantar depois do casamento. É, foi o casamento da Daiane e do Lucionir, são sobrinhos de uma amiga de anos dos Legionários de Cristo, né, da Inês, a comunidade onde o Parixã é muito presente. O Parixã é o filho espiritual da comunidade, é o afilhado da comunidade Santíssima Trindade. Quando o Parixã foi para Roma, eles me adotaram a mim, então eu estive ali muito presente também quando trabalhava em Joinville. E aí me convidaram para essa celebração de casamento, né? Foi muito bom, foi muito gostoso estar ali, celebrando com eles, mas praticamente foi isso que eu fiz. Depois, no domingo, eles mesmos me levaram para o aeroporto de Joinville. Do lado do aeroporto de Joinville tem a casa do Adelir, da Andréia, que são pais de seminaristas também, então eu fiquei ali meia hora com eles, conversando, tomando um café, e depois fui para o aeroporto e voltei para Campinas. Aí foi onde o padre Felipe me convidou para jantar, de repente até com o pessoal dos Broadback, dos Camargo, enfim, mas eu cheguei muito tarde, né? Eu cheguei em São Paulo, já era 11h30 da noite, porque de Campinas até Congonhas, então tive que pegar um ônibus, enfim, foi essa minha façanha aí. Mas foi muito bom para mim poder celebrar o casamento, né? Poder visitar poucos, mas algumas das pessoas que eu acompanho ali, né? Então foi um momento também de muita graça para mim. Depois já voltamos segunda-feira, temos nosso dia comunitário. E eu tive duas gratas surpresas também nessa semana. Primeiro, na segunda-feira à noite, a Diocese de Campo Limpo, de onde eu frequento, né, agora, é, organizou uma vigília jovem do dia 14 ao dia 15. 15 é feriado, né? Então, dia 14 à noite, começou 9 da noite a vigília jovem. Eu entrei na catedral junto com o padre André, nosso provincial, o padre Martim, vigário aqui comigo, e estávamos impressionados com a quantidade de jovem que tinha na catedral de Campo Limpo. E eles viraram à noite, nós não, nós ficamos confessando de 9 da noite até meia-noite, são 3 horas. Ficamos confessando, éramos 5 padres. Meia-noite eu tive que sair porque eu tinha compromisso no dia seguinte, né? Então, mas fiquei muito impressionado com a quantidade de jovens. E nós três, nós cinco confessando o tempo inteiro, quando nós três saímos meia-noite, entrava cheio de jovens na fila. A gente pediu desculpa, falou: olha, temos que ir porque a gente não consegue ficar. Não, pare tranquilo, vai vir outros padres, não se preocupa. Mas, assim, muitos jovens, foi uma grata surpresa. Tinha vários padres lá também, o bispo estava lá, né? Então foi um momento de muita alegria. Eu, particularmente, vindo a São Paulo faz pouco tempo e vendo na Diocese esse grande movimento de jovens. Muitos que vieram se conversar comigo são de movimentos como o TLC, tinha muitos do TLC ali, muitos confessando, né? Então foi um momento muito bonito também para ver essa força da juventude, da esperança para nós, né? E na terça eu tinha outro retiro de cura e libertação na Diocese de Santo Amaro, dessa vez, no Santuário Mãe dos Aflitos em Santo Amaro, e o padre Fernando me convidou para ajudar nas confissões, então eu também estive ali confessando praticamente 2 horas e também muita gente. Tinha mais de 800 pessoas nesse retiro, muitos se confessando. Enfim, isso dá muita alegria, porque era um feriado, né? Um feriado de ponte, de segunda-feira, de prolongado. Então, enfim, o povo podia estar curtindo a vida, celebrando, jovens podiam estar vivendo os prazeres da vida e, no entanto, estavam ali de retiro, confessando, vivendo espiritualidade, famílias. Então, eu achei muito, muito, muito bonito e muito esperançador também. Isso foi minha terça-feira e agora estamos aqui com vocês mais uma vez na quarta, cedinho, para o nosso podcast Católico Você Sabia, né? Não sei, Padre Felipe, tem mais alguma coisa aí que de repente precisa ser dito? Senão, vamos lá, né? Não, vamos lá, porque o tema hoje é interessante, é longo, não sei quão longo você vai fazer, mas vamos lá, porque tem muita coisa. Eu até peguei aqui um livro aqui que eu li sobre o tema, né? Então Eu eu estava querendo roubei, eu, fazer esse tema. eu roubei o Roubou o tema do tema. Padre Felipe, né? Porque a gente Não, não se mas assim, conversou antes, mas assim, na não, verdade, não dá. Padre, É um o que tema eu. muito amplo, É, porque é exato, muito exato. amplo e pode ser, pode voltar a tratar, podemos voltar a tratar o tema, porque até mesmo o livro é bem pequeno que eu tenho, O que eu né? Que eu li acho, já. eu gosto de fazer assim. Você, ouvinte, já deve ter percebido, né? O que eu faço é apresentar muito geralmente o tema, convidando as pessoas a duas coisas. Primeiro, você ouvinte. Primeira coisa que eu convido você quando eu apresento um tema assim muito genérico, mas que se podia aprofundar bastante,
é você ir e curiosear documentos da igreja, livros, etc., para aprofundar. E caso você realmente sinta que de repente é um tema que merece um capítulo mais aprofundado, a gente aguarda sugestões, escreve pelo Instagram, pelo que for, né? É, convidando, olha, padre, esse tema é muito interessante, talvez desse tema aprofundar mais nesse elemento. Porque hoje também vou falar sobre a contracepção, métodos contraceptivos, né? E a gente pode aprofundar muito, muito nisso. Então, o que eu vou fazer é apresentar o tema de forma muito geral, o pensamento da igreja, né? Por que a igreja pensa assim, por que a igreja pensa segundo esse pensamento, e porque a igreja tem essa doutrina, né, quero dizer, e depois, se a gente precisa aprofundar em alguma coisa, o Padre Felipe aprofunda aí algum tema que ele pode tratar, ou se não, a gente espera suas sugestões também, né? Mas o convite é você ir e aprofundar esse tema. Então, vamos já começar. É um tema muito bonito, muito profundo, onde seja o Padre Felipe, seja eu, vivemos muito próximos nos últimos anos, eu diria, né? Talvez 2, 3 anos, até porque eu atendia muitos grupos pró-vida e grupos de famílias que vivem uma espiritualidade de abertura à vida. Atendi muitos grupos lá na Diocese de Joinville, depois descia também um pouco mais ali Itapema, Balneário Camboriú, e percebi que tem um crescente movimento disso, né? Muitos deles, não todos, mas muitos deles vivem também o homeschooling, então enfim, a gente costuma identificar muito, mas não é necessário, né? São duas coisas bem diferentes. Porém, o fato é que nós atendemos vários grupos de famílias que têm essa espiritualidade. Os famosos Family Day, que a Rafa Campos começou a promover, junto com o Padre Felipe, comigo. A gente tentou, desde lá de Curitiba, continuar, mas ficou difícil. A Rafa Campos fez alguns. O Padre Felipe trouxe isso para Arujá, onde ele está agora, e tem dado muito certo, e por isso nós temos contato com muitas famílias que vivem essa espiritualidade contra qualquer tipo de método contraceptivo. Então, o tema é interessante, é rico, a gente tem tido umas experiências bonitas nos últimos anos, vamos trazer aqui para vocês algo dessa nossa experiência e também do que pensa a igreja, né? Então, tudo bem, entrando, certamente, como eu disse, espero que seja algo muito geral, que abra o apetite para aprofundar e a gente aguarda a sua sugestão sobre algum tema específico, né? Eu já tenho uma proposta, vou fazer aí depois, na metade do programa. Então, a gente sabe que a doutrina católica, em todos os casos e situações, em todos os casos e situações, é a favor da vida e preza por seu valor inestimável, a dignidade da vida humana desde a concepção até a morte. Por isso mesmo, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, no ano 1987, escreveu uma instrução sobre o respeito à vida humana nascente e a dignidade da procriação. É o primeiro documento que eu convido você, ouvinte, a buscar aí e aprofundar. Instrução sobre o respeito à vida humana nascente e a dignidade da procriação. Nesse documento, o cardeal Ratzinger, 1987, o cardeal Ratzinger afirma que o dom da vida que Deus, Criador e Pai, confiou ao homem exige que este tome consciência do seu valor inestimável e assuma essa responsabilidade. Este princípio fundamental, dignidade, valor da vida humana, deve ser posto no centro da reflexão, a fim de esclarecer e resolver os problemas morais suscitados pelas intervenções artificiais na vida nascente e nos processos de procriação. Então, é, acredito que é interessante voltar a colocar esse tema em discussão, dado que em algum momento foi uma polêmica, mas não é fato, em algum momento se mencionou e se vazou na mídia que o Papa Francisco estava dizendo que se poderá, em algum momento no futuro, permitir métodos anticoncepcionais. E isso não é verdade. Tá? Então, não tem como, porque os métodos concepcionais ferem essa dignidade da pessoa humana, como a gente vai falar agora, particularmente no processo de procriação, que é o que cita esse documento.
O mesmo documento, portanto, esclarece que a contracepção priva intencionalmente o ato conjugal da sua abertura à procriação e, dessa forma, realiza uma dissociação voluntária das finalidades do matrimônio, isto é, as dimensões unitiva e procriativa. E esse é o problema central da contracepção. O matrimônio tem duas finalidades: o bem dos esposos e a transmissão da vida. Por isso, o ato conjugal, ato próprio do matrimônio, tem duas dimensões que não podem ser separadas: a dimensão unitiva, união dos corpos, e a dimensão procriativa, abertura à vida. Quando usamos métodos anticoncepcionais, separamos essas duas dimensões. Temos a união dos corpos, mas não temos a abertura à vida. E por isso é imoral todo método anticoncepcional, porque separa o matrimônio e, portanto, o ato conjugal das duas dimensões que devem ser unidas no ato conjugal. O que diz o Catecismo da Igreja Católica? O Catecismo nos diz que, ao salvaguardar esses dois aspectos essenciais, unitivo e procriativo, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro, a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Por isso mesmo, os métodos anticoncepcionais são completamente ilícitos, pois é contra o maior dom da pessoa, que é a vida. Além do mais, os métodos anticoncepcionais atuam de modo direto na fecundidade matrimonial. É um não à procriação. Olha que forte isso. O catecismo coloca também, né? Estou ali no número 2369 do catecismo. É um não à procriação. A fecundidade não pode ser entendida como um problema. Pelo contrário, a fecundidade é um dom do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. O filho surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. A Igreja, que está do lado da vida, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Número 2366. Então está claro que o catecismo proíbe, e o catecismo é perene, não como alguém me disse quando eu expus minha crítica ao comunismo, porque a igreja já condenou o comunismo, e eu coloquei documentos da igreja condenando o comunismo. Resposta da pessoa: você fundamenta a sua opinião em escritos do século passado, a sociedade já evoluiu muito, né? Então, o catecismo está escrito em 1983 e não deve ser visto como algo do século passado, mas é perene, é para todo católico, é a fé católica que está exposta aí, né? Então, quais são as dimensões da união conjugal? As duas dimensões da união conjugal, dimensão unitiva e dimensão procriativa, não podem ser separadas artificialmente sem ofender a verdade íntima do próprio ato conjugal. Então, a beleza do ato conjugal, a verdade do próprio do ato conjugal é a união dos corpos e a abertura à procriação. O ato conjugal foi criado por Deus para isso, para unir os corpos, buscar o bem dos esposos e para a transmissão da vida, para a reprodução, para continuar a espécie. Se separamos essas duas dimensões, estamos ofendendo gravemente a verdade desse ato. Sabendo que em cada ato conjugal está inerente a expressão de amor entre os cônjuges, esse amor exprime a sua verdadeira natureza e nobreza, quando está ligado à fonte do amor, que é Deus. Esse texto vem da Humanae Vitae, no número 8, que é o documento do Papa Paulo VI, também criticando e condenando qualquer ato anticoncepcional. O amor possui várias características e vale recordar 4 consideradas mais importantes. A primeira é o entendimento da dimensão desse amor plenamente humano. A segunda é a compreensão desse amor como forma total de entrega, um para com o outro, onde o egoísmo não tem lugar.
mas sim a partilha, a doação entre si. Há ainda esse amor fiel e exclusivo, assumindo no dia em que recebeu o sacramento do matrimônio, e por fim o amor fecundo. Os cônjuges não se limitam na comunhão entre si, estão abertos a gerar vidas novas. O Manevite número 9, 4 dimensões do amor, muito importante para aprofundar também depois. O ensinamento da igreja, portanto, é claro: qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida, mesmo sabendo que esta não é a única e exclusiva finalidade do matrimônio. A finalidade do matrimônio também é a união dos corpos, mas ela deve ser plenamente unida à transmissão da vida e não separada. Nesse âmbito da transmissão da vida, diz o Papa Pio XI na Casti Connubii, os pais são ministros da onipotência de Deus. Olha que palavra tão bonita. Um ministro é um servidor. Deus, em sua onipotência, é que cria. Porém, essa criação, ela precisa de um serviço da parte dos pais. No ato conjugal, os pais estão servindo a onipotência de Deus para que possa criar novos seres humanos, né? Seres humanos que são gerados no ventre materno com a união dos corpos. Papa Paulo VI, na encíclica Humanae Vitae, declara que é de se excluir, como o magistério da Igreja repetidamente declarou, a esterilização direta, quer perpétua, quer temporária, tanto do homem como da mulher. É ainda de excluir toda ação que, em previsão do ato conjugal durante a sua realização ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, proponha-se como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Humanae Vitae 14. Está muito claro aqui. Eu não sei por que voltar sobre essa discussão na igreja. Está muito claro, a Humanae Vitae condena a esterilização, porque exclui depois o ato conjugal da abertura à vida, da procriação, e também qualquer meio, que direta ou indiretamente, que também durante o ato conjugal, né, ou depois, ou antes, impeça o ato conjugal da procriação. Por exemplo, a gente podia falar aqui do que se chama coito interrompido. Padre, eu não tomo nenhum remédio, meu namorado não usa preservativo, mas a gente vive o coito interrompido porque sabe que não é a hora da... Está errado. Porque o coito interrompido é você, naturalmente, sem nenhum método artificial, mas naturalmente privar o ato conjugal da abertura à vida. Então também está errado e o Papa fala muito claro aqui. Não usa esse termo, mas quem tem um pouquinho de cabeça e conhecimento sabe que o Papa está falando disso, né? Uso dos métodos contraceptivos. Na sabedoria da Igreja, ela adverte que os métodos da regulação artificial da natalidade é um caminho amplo e fácil, que tais métodos abriram a infidelidade conjugal e a degradação da moralidade. A gente vai falar disso no final, como tudo isso gerou a infidelidade e a degradação da moralidade. E a igreja sempre falou disso, o Papa Paulo VI falou disso. Além do mais, com o uso das práticas anticoncepcionais, os homens podem vir a perder o respeito pela mulher. Também o Papa falou disso. A figura feminina ficou manchada como mero objeto do prazer masculino. Tenha uma preocupação egoísta com si mesmo, se somente com o prazer que pode receber dela, falando da mulher, né? Fez com que o homem usasse a mulher só para o prazer pessoal, de forma egoísta. O resultado será tratá-la como simples objeto de prazer, em vez de ser tratada como sua companheira, com respeito e dignidade que lhe é próprio. Humanae Vitae, número 17. João Paulo II, veja só, eu citei Casti Connubii, eu citei Humanae Vitae, e agora Familiaris Consortio, e o magistério está cheio, mas sempre repete a mesma condenação a qualquer método anticoncepcional. Familiaris Consortio, número 32. A linguagem nativa que exprime a recíproca doação total dos cônjuges, a contracepção impõe uma linguagem objetivamente contraditória, a do não se doar um ao outro. Deriva daqui não somente a recusa positiva da abertura à vida,
mas também é uma falsificação da verdade interior do amor conjugal, chamado a doar-se na totalidade pessoal. Isso é amor, é doação. As pessoas hoje, namorados, jovens, dizem assim, né? Mostra que você me ama, vamos ter relações, né? Eu te amo, vamos mostrar o nosso amor um ao outro. Olha como o amor foi falsificado, disse João Paulo II. O amor foi falsificado. O amor verdadeiro é doação, e a doação se faz com todo o ser. Como bem visto, todo e qualquer método artificial para evitar a gravidez é moralmente ilícito para a Igreja. Porém, é relevante ressaltar que existe método natural de regulação da fertilidade lícito. Lícito. Esse método consiste em espaçar a gravidez por meio de planejamento, usando o método natural. O mais conhecido que possui uma eficácia muito grande é o método Billings. Porém, é importante saber e ressaltar e dizer aqui, é um tema que a gente pode aprofundar muito, eu não quero fazer agora pelo tempo, mas não é possível e não é lícito que o método natural, o método Billings, seja usado como método contraceptivo, né? Se diz espaçar a gravidez por motivo justo, por motivo necessário, mas não porque agora não quero, por motivo egoísta, né? Não é um método contraceptivo. Eu vivo a abertura à vida, mas nesse momento, etc., a gente podia aprofundar mais, mas não dá tempo, mas é importante entender que não existe método contraceptivo católico ou método contraceptivo que a igreja aceita, por exemplo, o método natural. O método natural não é método de contracepção. Em suma, duas coisas devem ficar claras. Os filhos são dom de Deus, e a fertilidade não pode ser encarada como um problema. Pelo contrário, algo biologicamente bom e necessário para a procriação. E eu queria colocar aqui um problema que as pessoas me dizem quando eu trato esse tema. Então, o tema contraceptivo, em geral, porque a igreja condena, já está amplamente dito, citado, documentado. O resumo é que separa o ato conjugal da sua dupla finalidade, e isso não é possível, você está separando, né, a natureza de um ato. Mas a pergunta que as pessoas me dizem é, padre, só que o senhor sabe que existem casos que não dá para encarar uma gravidez. Então, o que que eu vou fazer? Por isso, a ciência, olha só, viva a ciência! A ciência inventou um método anticoncepcional. Porque tem hora que não dá para encarar a gravidez, é irresponsabilidade colocar o filho no mundo, e daí você começa a falar da paternidade responsável e de um monte de coisa. Olha só onde o demônio nos leva, o sofisma que o demônio nos coloca, né? Bom, vamos tentar um dia, quero tentar convidar um dia, né? Por isso eu falei que vou dar um spoiler aqui, vai ser um convite, não sei se vai aceitar, né? Eu tenho uma amiga muito conhecida, né? Uma amiga que eu frequentei pouco quando eu estava lá em Joinville, mas nos conhecemos, que se chama Ana Carol de Rosa. Eu sei que ela está muito presente ali com o pessoal de Joinville, porque foi dar palestras, continua dando palestras também com a Patrícia Taranto. Então, é gente que está relativamente próximo de nós e eu tenho muita confiança nela, ela confia muito no nosso trabalho também, né? A Ana Carol de Rosa, ela seria uma pessoa muito melhor do que eu para falar sobre os métodos anticoncepcionais em concreto. Por quê? Porque ela conhece mais da ciência. E o que a ciência, viva a ciência, e o que a ciência não fala para você é o mal do método anticoncepcional. O veneno do método anticoncepcional, dos remédios anticoncepcionais eh, para a mulher, o corpo da mulher. Então, seria interessante, vou convidá-la, vamos ver se a gente aprofunda nesse tema com ela, né? Mas o que eu queria dizer é que se você acredita que os métodos anticoncepcionais, remédio, pílula, etc., foi inventado para o seu bem, quando não é bom que você tenha um filho nesse momento, pois eu queria dizer que te enganaram. Te enganaram, não é assim, não é verdade. E seguem enganando, porque muitas meninas dizem isso hoje. Muitas meninas de 12, 13, 14 anos seguem falando disso. Por favor, padre. E é bem importante ter presente isso, né? Sobretudo, né, eu pensei que o padre ia entrar mais diretamente nos métodos, né?
de remédio. Ele falou sobre o tema da contracepção em geral, né? E como a igreja trata. Mas, e o tema que eu quero depois preparar, que pois eu também até uma vez falei, convidei a Ana Carol para vir para o Family Day de julho, ela não conseguiu ao final. Mas ela está também nesse livro que eu falei, que eu comentei, que eu li, né, que é um livro preparado pelo padre Pedro Paulo Alexandre, que é lá da diocese dela, lá de Floripa, que é Contracepção, um perigo para o seu corpo e para a sua alma. Eu quero um pouco ver, mas se o padre você tem a confiança de convidá-la e fazemos assim um dia, pois até seria até melhor mesmo, porque ela participa nesse livro também. Ela tem alguns capítulos, que são várias pessoas que participam na elaboração desse livro, e ela tem a participação em vários capítulos aqui, tem vários artigos dela. E muitas vezes a pessoa fala, né, mas o médico falou, o médico e tal, mas temos que ter presente que essa realidade da medicina já não é um ambiente cristão, já não é um ambiente que vela pela vida, né? Não é um ambiente em que se busca verdadeiramente, até eu diria isso, né? Eu já duvido de muitos médicos que verdadeiramente buscam o bem do paciente, né? Infelizmente, claro, não estou falando de todos os médicos, mas vocês me digam quantos médicos, né, erros médicos e tanta coisa assim, de ouvir e de entender e de saber de médicos que, pois, não trataram o paciente devidamente, né, pelo bem do paciente realmente, né. Eu até comento, né, sobre isso, um detalhe que eu escutei da tia de uma menina, né, que foi com um médico e uma menina de 8 anos, onde o médico, né, indicava que ela já começasse a tomar anticonceptivos. 8 anos. 8 anos, né? Uma criança de 8 anos que começasse a tomar anticonceptivos, né? Não lembro nem qual foi o motivo que ele deu, a razão que ele deu, não sei se tinham que viajar, nem sei qual foi, assim, não me recordo qual foi o motivo que uma menina de 8 anos precisasse tomar anticonceptivos. Mas essa é a realidade que nós vivemos nesse mundo de hoje, né? Um médico, né? E você não precisa ir longe, né? Para ver os maus do anticonceptivo. Vai na bula, né? Isso é ruim pro brasileiro, né? Manual de Brasileiro não, instruções, bula, brasileiro brasileiro não não lê, gosta, né? não gosta. Não gosta de ler essas coisas. Mas é só você ir na bula dos remédios. E você vai ver o que está ali. Trombose, e milhares de coisas que eu não quero nem entrar aqui, que AVCs, cânceres e tantas coisas que tá dentro dos possíveis efeitos do remédio, né? E, e, e você fala, até pensando só no simples, um bem maior, você prefere ter o risco de pegar uma trombose, um AVC, ter câncer, ou ter, né, uma situação de menstruação irregular ou o que seja, né? Mas, bem, não é um tema que a gente não quer entrar aqui para não alongar muito, mas essa é a realidade que vemos hoje em dia, né? Infelizmente, muitos médicos que não buscam verdadeiramente o bem do paciente, né? Mas, claro, estou colocando de modo muito geral, né? Pobres, existem milhares, milhões, quero pensar eu, de bons médicos, mas infelizmente a gente vê que até mesmo dentro dessa realidade, e ademais, né, de uma ideologia que também entra dentro dessa realidade médica também, na formação nas universidades, né, na realidade depois da própria vida de cada médico, os caminhos que ele vai tomando dentro da área da medicina, né, mas é algo que é triste, né? Então você fala, ciência e tal, não, os médicos só querem o nosso bem. Pois pense um pouquinho também antes, né? Sim, se tem método que incentiva aborto, médico que incentiva aborto, médico que incentiva a eutanásia. Então, como é que o médico está feito para curar a vida, né? E como é que ele incentiva colocar fim numa vida? Mas existem médicos assim. Então, é, padre, o que eu sugiro realmente, né? Porque eu sei que são temas muito, muito amplos, né? É assim, o que eu quis colocar aqui hoje, e ainda não acabei, mas vamos indo, então vamos indo para o final já. O galinho não apareceu aí, porque aqui para mim já tá, por mais que Então, o tá meio Galinho hoje, longuinho. ele não O veio galinho comigo, o Galo. não O Galo ficou em foi. casa, não E o foi. galo, por isso que eu tô aqui, eu falei, ih, deixou o galo lá em Arujá. Caramba, perdemos o Ficou em nosso Arujá o galo. Galo. Hoje Mas não deu tudo para trazer bem. ele na mala, não. Mas Mas tudo a bem. gente Mas está você indo. já sabe que já vamos mais da metade já, né? Já Pois estamos é. aqui já E para. o que eu queria hoje é expor o tema contracepção. Por que que a igreja condena, né?
Uhum. Depois, métodos contraceptivos, particularmente o remédio, né? Tudo isso a gente podia entrar porque é interessante e não é um tema conhecido. Mas aí, seja o Padre Felipe, com esse livro que está lendo, podia expor, seja como eu falei, vou convidar depois a Ana Carol de Rosa para ver se eles aceitam, né, falar sobre esse tema, o mal da pílula, o mal dos remédios anticoncepcionais, né? Porque eu acho que está É, muito difundido e ninguém sabe disso, né? seria até melhor ver com ela mesmo, porque ela, tipo assim, ela tá nesse livro que eu tô lendo, ela vai poder explicar muito melhor do que eu. O que eu faria seria um resumo, uma apresentação de alguns dos artigos do livro, mas ela certamente poderia, tipo, se conseguir combinar um dia com ela, a gente faz por aqui mesmo, pelo Zoom, e os três Vamos aqui ver. Vamos ver fazemos. se ela Eu aceita. feliz. Vamos ver se ela aceita. Vou conversar. É, Maravilha. mas o interessante é isso, né? Foi passado para você, ouvinte, particularmente para os jovens, e está sendo passado para os seus filhos, e vai ser passado para os seus netos, está sendo passado para as crianças, que o anticoncepcional, o remédio, ou todo tipo de método, camisinha e tal, preservativo, é necessário. Porque você tem que conhecer o seu corpo e, portanto, tem que conhecer a sua sexualidade e, portanto, tem que, né, os médicos incentivam hoje em dia a masturbação masculino, feminino, incentivam ao conhecimento do seu corpo, incentivam ao consumo da pornografia. E depois já, quando você conhece o seu corpo, segundo eles, né, conhece o seu corpo e chega ali com 13, 14, 15 anos, vai começar a sua atividade sexual, é importante começar, mas cuidado, hein, com as doenças, cuidado com a gravidez, você ainda é nova e, portanto, usa remédio. Ah, esse remédio é muito bom, esse remédio é assim. Ou você que tem ciclo irregular, ou você que tem pouco, não sei, eu escutei algum dia que pouco ferro no corpo, portanto, o anticoncepcional vai ajudar você a isso e tal. Cuidado. Todo mundo está falando a nome da ciência, mas o que não falam é que está criando, ou já temos criado, uma sociedade, uma geração que é uma geração egoísta. O problema é que a nossa geração é uma geração de gelatina, uma geração fácil, uma geração que cresce, que quer crescer sem nenhum tipo de sacrifício e não se pode crescer na vida sem sacrifício. Quem você conhece que foi bem-sucedido sem sacrifício? Não se pode crescer em nenhum campo da vida sem sacrifício. E nós temos uma geração egoísta, uma geração que foge do sacrifício. E por isso é uma geração frustrada, a nossa geração. Nunca se viu tanta frustração como no mundo de hoje. Por quê? Porque somos egoístas, porque não queremos sofrer. Os contraceptivos não foram criados para evitar uma gravidez indesejada, mas foram inventados para mudar essa sociedade e fazer dessa sociedade uma sociedade egoísta que pode tudo. Não, você pode, experimenta o prazer que você quiser, você não vai ter consequência do seu prazer. Existe sim um método para evitar uma gravidez indesejada e é 100% seguro, 100% seguro e eficaz, que se chama castidade, abstinência, abstinência. Porém, a única conclusão possível é que os métodos contraceptivos foram criados para justificar a nossa entrega à luxúria, ao prazer, à comodidade, pois querem nos poupar do trabalho que experimentamos ao ter de optarmos pela abstinência. O caminho 100% seguro é a abstinência, mas dá muito trabalho, custa muito, é muito difícil. E como a nossa geração é de gelatina, é uma geração cômoda, que não quer trabalho, que não quer sacrifício, portanto, se inventam os métodos anticonceptivos, anticoncepcionais, que justifica a nossa entrega à comodidade, à fraqueza, ao ser gelatina, ao ser fracos. Entrega à luxúria, portanto, todo tipo de prazer. Os animais, olha a diferença. Os animais não possuem controle da sua própria vontade e seus instintos, porque não têm inteligência, porque não têm espiritualidade, porque não têm alma. Os animais, o que os seus instintos pedem, eles fazem. É por isso que nós precisamos castrar os animais, porque senão a todo momento vão estar se reproduzindo, porque eles têm vontade e eles fazem. Ao usar métodos anticonceptivos, anticoncepcionais,
nós estamos nos rebaixando aos animais, estamos nos castrando, seja temporalmente, seja perpetuamente. E por que nos castramos? Porque eu não consigo controlar o instinto sexual. Eu preciso me castrar. Isso é ser animal, não é ser humano. Além do mais, os métodos contraceptivos negam a liberdade do autodomínio. Como eu sou livre, eu posso dizer não à minha própria vontade, ao que a minha vontade me está pedindo. Bom, os métodos negam isso. Por quê? Porque eu não consigo me controlar. Então você não é livre, você é escravo. Os métodos anticoncepcionais abrem portas para uma sexualidade egoísta. Por quê? Porque usa-se e abusa-se da relação sexual segura, entre aspas, pois já não existe o perigo, entre aspas, de uma gravidez indesejada. Então eu posso ter relação com quem quiser, na hora que eu quiser, porque eu não tenho esse perigo da gravidez indesejada. Aí é seguro. Olha o egoísmo onde caímos. O ato sexual já não é amor, que é doação. É prazer e segurança pessoal de que não vou ter consequências desse ato prazeroso. Isso ajudou a aumentar a trágica realidade que se dá na vida íntima dos esposos, na qual o ato conjugal se pratica desligado da comunicação pessoal, do diálogo, da afetividade. O sexo, até mesmo dentro dos nossos matrimônios, muitas vezes é um sexo, mas é sem amor, é sem comunicação, eu só quero o prazer. Casados que usam preservativo, casados que usam remédios anticoncepcionais. Como é possível isso? Não tem aquela afetividade, aquele diálogo, aquela doação, aquele amor. O exemplo que eu uso o exemplo da latinha de Coca-Cola. Vou falar rapidinho porque está acabando o tempo. Qual que é o exemplo da latinha de Coca-Cola? Eu estou com muita sede porque eu cheguei, está um calor, um calor, um calor e eu estou precisando saciar minhas necessidades. E aí eu vejo uma latinha de Coca-Cola gelada, geladíssima. Eu pego, isso para quem gosta de Coca-Cola, mas pode ser água, pode ser cerveja, né? Eu pego aquela latinha gelada para saciar meu prazer. Bebo, sacio o prazer, até normalmente quando a gente bebe, a gente costuma fazer, ah, que gostoso, saciei meu prazer. Pego a latinha, jogo no lixo e acabou. A pessoa humana está sendo usada como uma latinha de Coca-Cola. Eu uso porque eu tenho uma necessidade, prazer pessoal, jogo no lixo, acabou, não preciso mais de você. Que tristeza comparar o ser humano a um mero objeto para satisfazer meu prazer. A Igreja Católica, ao contrário da crença popular de que a Igreja Católica se opõe ao controle da natalidade, ao que a Igreja se opõe é ao método anticoncepcional. Mas quando é necessário controlar, espaçar, por motivo justo, por motivo necessário, a procriação, a igreja pede o método natural. E o método natural é muito bonito. O método natural, em vez de separar os esposos, une os esposos. É outro tema que a gente poderia tratar, né? Certamente, algum casal que fala disso tem muito mais propriedade para falar do que nós. Mas o fato é que antes de separar, une o casal, une a intimidade do casal, porque o casal se conhece mais com o método, né? Bom, espaçar a gravidez quando necessário é um ato de responsabilidade, quando necessário, certamente, né? Então a igreja fala sobre os métodos naturais, enfim. Cuidado, não é método contraceptivo, como eu já disse, e tampouco é muito bom usar a paternidade responsável para justificar tudo isso, porque eu acho que a paternidade responsável vai muito mais ampla do que o método natural, né? Vamos avançar, porque senão não termino. Enfim, a gente podia falar sobre doenças, sobre o aborto, sobre o fato é que a promiscuidade sexual tem conexão direta com a cultura atual, onde se vende a relação sexual como algo que se deve ter sem qualquer limite ou barreira. Tudo é permitido, desde que a pessoa tenha prazer.
Partindo disso, se devemos ter a relação sexual quando queremos, devemos também ter a contracepção. E, portanto, a promiscuidade sexual se fez muito presente. E a gente vê isso, né? Mas eu queria concluir com umas previsões que o Papa Paulo VI fez em 1968. Achei muito interessante. O Papa coloca na Humanae Vitae. E todas essas previsões que eu coloco aqui, que são 4, hoje se cumprem. Hoje existe já. O Papa previu e hoje existe. Previsões do Papa Paulo VI na Humanae Vitae que aconteceriam, disse o Papa, caso a contracepção fosse disponível amplamente. Hoje é disponível amplamente e, portanto, essas previsões se cumpriram. Primeira, haveria um rebaixamento generalizado da moralidade. Hoje a gente vê, a moralidade sexual tá, o ser humano parece um animal que faz sexo a hora que ele tem vontade. E no lugar que ele tem vontade e do jeito que ele tem vontade. O respeito à mulher decairia dramaticamente, segundo a previsão do Papa Paulo VI, e que já se observa. Hoje a mulher é vista como objeto do prazer do homem. Não é mais um ser humano com alma, uma dignidade. Terceiro, os governos adotariam políticas coercitivas de controle da natalidade. Olha a força que os governos fazem na política internacional para liberar, por exemplo, remédios anticoncepcionais, preservativos, o aborto. Quarta previsão, nós perderíamos a reverência ao organismo como um todo e suas funções naturais. Ou seja, está falando a função natural do organismo humano, particularmente no ato conjugal, a função da procriação. É belo, é maravilhoso isso. Bom, hoje, né, toda a função também natural, por exemplo, da ejaculação dentro do ato sexual é belo, é maravilhoso, porque o homem doa algo que ele tem à mulher, e hoje se vive tudo isso fora do ato conjugal, o que, enfim, é uma degradação, e particularmente se perde essa reverência, essa beleza que tem o ato conjugal. Eu, quando falo com jovens sobre esse tema, eu falo que o sexo é algo maravilhoso, é algo santo. Deus criou o sexo para, consequência desse ato conjugal, ato sexual, vir ao mundo aquilo que de mais sagrado existe no mundo, que é a vida humana. Então, o sexo é algo bom, algo lindo, algo maravilhoso. Porém, quando querido, vivido como querido por Deus, né? Muito bem, eu acho que eu vou deixar aqui, porque senão a gente já passamos de 1 hora, né? Então o nosso tempo acabou. Eu gostaria que é um tema que eu gostaria que fosse amplamente difundido, mesmo que eu tratei só do tema contracepção em geral, por que que a igreja não permite, eu queria que fosse amplamente difundido porque não é conhecido. Então, por favor, ouvinte, compartilha esse podcast, esse tema com todos os seus amigos, com quem vive essa espiritualidade, com quem não vive, para que com quem não vive seja conhecido. Por que que a igreja pensa isso? Porque muitas vezes não se conhece. E para quem já vive isso, para que vivam com esperança, sabendo que a igreja está do seu lado, te acompanha. É triste ver que alguns padres às vezes chegam a dizer: não, mas isso era antes, não, hoje você. É triste. E existe isso. Eu presenciei isso, um padre falando isso. Então é triste, mas está errado. Saibam que a igreja não mudou a sua doutrina e nós, padres do podcast Católico Se Sabia, nós, Legionários de Cristo, e eu posso indicar outros padres, né, do Opus Dei, por exemplo, outros padres diocesanos mesmo, que são muito bons de uma doutrina certa. O padre Paulo Ricardo, né, é o Princeps Analogatum da doutrina católica correta aqui no Pároco do Brasil, Brasil, pároco do pároco Brasil, do né? Brasil. Então, confiem, vocês que vivem isso, é verdade, hoje parece que somos a minoria, confiem, estamos no caminho certo, sintam-se apoiados, promovam isso, por favor, promovam esse podcast, promovam todos os documentos, os artigos, temos que falar mais sobre isso, e, como digo, a gente aguarda suas sugestões, tomara que, com a ajuda da Ana Carol, a gente possa depois aprofundar mais nesse tema, né? Espero que tenha ajudado, já passamos de 1 hora, então fico por aqui, agradeço aí a sua paciência, aos nossos ouvintes,
e que Deus possa continuar abençoando aí suas vidas e vamos seguir nessa luta pela vida humana, que é o dom mais sagrado que existe aqui, né? Obrigado, Deus abençoe. Muito bem, Padre Renan, muito obrigado. Não é ainda o tema, né? Eu queria entrar mais realmente no tema dos anticonceptivos e realmente que é uma problemática ainda maior e precisamos dar, mas eu acho que vai ser ainda melhor se fazermos com a Ana, porque ela vai poder pois, falar mais abundantemente sobre isso e com mais pois, eminência nesse sentido, né? Mais procedência. Mas agradeço aí, agradecemos a todos. E como o padre falou, né? Pois isso pode ser de ajuda a muitas pessoas que ainda não conhecem eh, eh, a doutrina da igreja, porque, sobretudo, acho que isso é importante que o padre colocou. Não são ideias nossas, né? O que a igreja diz sobre esse tema. O que a igreja fala sobre essa realidade, né, de como deve ser a vida matrimonial, de como deve ser a família, né? Então, é importante. Claro que vai surgir muitas dúvidas aqui, muitos questionamentos, mas o padre também colocou, né, no início, né? É para que vocês também busquem, para que vocês também busquem o que que diz a igreja, né? Não é o padre Felipe Neco, não é o padre Renan Tcheca que está falando aqui. É o que a igreja está dizendo. E a nossa atitude deve ser: eu quero seguir a Deus, a Jesus Cristo, eu quero seguir a fé da igreja de Jesus Cristo de sempre, ou eu quero fazer a minha vontade, ou a vontade do mundo, ou a vontade das ideologias que aí estão, né? Se eu quero fazer a vontade de Deus, se eu quero seguir a fé da igreja, e aquilo, mas a igreja está. Ninguém é obrigado a seguir. Se você não quer ser da igreja, pois a igreja, né? O Dom José Falcão, esses dias, né, publicou aí uma homilia, né? Publicaram por aí, pois, né? A porta da casa é serventia, né? Então, ele falou, Eu também penso isso, ou seja, as pessoas ninguém é querem mudar a obrigado. igreja, né? Mas enfim, pessoas querem mudar a igreja e dizer, não, o senhor está usando um texto do século passado. Dizer que a igreja, céus e terras passarão, mas tua palavra não passará, né? Enfim, desculpa aí, eu Não, interrompi porque essas coisas me não, deixam. mas era essa a ideia, né? Então, é, é, as pessoas cada vez mais, né? E às vezes mesmo dentro da igreja querem mudar a igreja. Estão aí os sínodos por aí, né? Os sínodos aí, a sinodalidade, tudo isso aí, pois querendo mudar o ensinamento da igreja, Deixou que é a o polêmica ensinamento de aí. Cristo, que é o ensinamento Deixou, de Cristo, né? deixou a Mas polêmica para os próximos aí, hein, padre? pois sim, tem muita coisa, mas assim, a realidade, pois, é a igreja é de Cristo. A igreja não é minha, não é do bispo, não é nem mesmo do Papa. A igreja é de Cristo, né? E Cristo permanece, né? E, 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 e temos que ver quem queremos seguir. A Jesus Cristo, ao mundo, a uma pessoa que vai morrer. Nós queremos seguir a Jesus Cristo, que é Deus que morreu e ressuscitou, porque eu quero viver a alegria do céu depois, né? Então, acho que é importante trazer essas pessoas, porque talvez alguns vão escutar e vão ficar com raiva. O padre está falando disso aqui e tal. Não, mas é o ensinamento da igreja, né? E eu preciso de humildade para me aproximar do que é o ensinamento da igreja. Se eu já quero impor as minhas opiniões, a minha ideia sobre o que a igreja diz por 2000 anos, mais de 2000 anos, mas a igreja tem que mudar. A igreja tem que se adaptar ao modo de pensar do mundo. A igreja de 2000 anos tem que viver como o mundo vive, e o mundo está legal, né? Se você diz que o mundo está uma maravilha, eu não acho que o mundo está assim uma maravilha porque estão seguindo o ensinamento da igreja, de Jesus Cristo. Eu acho o contrário, porque muitos não seguem a Cristo e os ensinamentos da igreja, que eu acho que o mundo está como está. Então, acho que é um momento de reflexão, né? Esses temas e tudo que nós queremos propor aqui também, que são, pois, a gente tenta propor menos das nossas ideias, opiniões, para apresentar o que o católico deveria saber, o que é o ensinamento da igreja. E às vezes, por sim, algumas coisas são difíceis na igreja, né? Pois a vivência das virtudes é difícil, a vivência do sacerdócio é difícil. Muitas coisas na igreja são difíceis, mas é o que a igreja apresenta, é caminho de salvação, é o caminho de Jesus Cristo. Ninguém está obrigado a seguir, mas quem é da igreja, pois tem que viver isso, né? Se quer alcançar verdadeiramente a salvação.
né? Se quer, pois, viver a vida eterna. Então, se queremos viver nesse mundo, ganhar o mundo e perder a vida eterna, perder a nossa alma, pois nós, cada um de nós, vamos ser consequentes disso. Não? Pois bem, é isso, né? Eu não queria nem entrar aqui, porque já entrou outros temas aqui, mas bem, mas colocamos nas Muito, mãos de né? Deus, oferecemos nossas orações por cada um de vocês. Esperamos, né, que seja de ajuda para a sua caminhada, para que você ame cada vez mais a fé em Jesus Cristo, a fé na Igreja de Cristo, a Igreja que é una, santa, católica, apostólica, a Igreja fundada por nosso Senhor e que queremos ser fiéis à Igreja, né? Queremos ser fiéis ao ensinamento da igreja. Não queremos colocar nossas opiniões, colocar nosso modo de pensar, o que seja mais fácil. É o que a igreja não ensina. E seguir a Cristo não é fácil. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Se fosse fácil, ele ia falar, pois começa a soltar borboletinhas e tudo, que pois, já está bom. Mas não Plantar é. árvores, vai plantar É árvores, plantar né? árvores e já você já se salva. Não é. É tomar a cruz, né? A salvação é porta estreita. Né? Tem que passar pelo buraco da agulha. Né? Mas é isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Já me estendi muito. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Certamente vai ser o programa mais longo, mas esse merece. Então, Deus abençoe. Vale a Obrigado a pena. todos. Um forte abraço.